pessoal, bom dia. Meu nome é José Zacarias da Silva, sou de Alagoas. Cheguei aqui em Aracaju dia 20 de janeiro de 87. Nasci na cidade de Viçosa, em Alagoas, no dia 23/5/1966 e me tornei servidor público no dia 27 de janeiro de 87. Entrei aqui na Escola Técnica Federal de Sergipe, nessa data, na construção desse prédio Leide Regi. Na época, era a contratação pela administração direta. O que era administração direta? Você era contratado para um determinado serviço e, com o passar do tempo, você poderia se tornar um servidor público, que foi o meu caso. Eu fui enquadrado como servidor público no dia 5 de outubro de 1988, na promulgação da Constituinte do senhor senador Ulisses Guimarães. Não só eu, como muitas pessoas no serviço público foram ingressadas naquela época. A minha vida, ao longo dos meus 35 anos aqui na escola, 35 anos e 6 meses, eu participei de uma grande transformação nessa escola. Não só eu, como servidor, mas assim como muitos colegas que alguns já se foram, outros continuam aqui. E ao longo desse tempo eu vi uma grande mudança nessa escola, como primeiro a construção desse prédio Leide Regi, que eu participei. Depois eu participei, não diretamente, mas indiretamente, porque eu estava aqui como servidor e acompanhava as obras, sempre por fora, as salas S, esse pavilhão aqui que nós estamos aqui no momento, aquele prédio que hoje acomoda o prédio administrativo, que ali foi o antigo refeitório, e outras construções que a escola teve ao longo desses anos que eu estou aqui. Eu estou aqui há 35 anos e 6 meses, e o meu primeiro serviço aqui dentro da instituição, que levou a me tornar um servidor público, foi na construção desse prédio Leide Regi. Eu entrei aqui como um servente de obras e comecei a trabalhar na construção desse prédio. Na época, tinha o nosso amigo, que Deus já levou ele, Haroldo Rezende Torres. Foi a primeira pessoa quando eu cheguei aqui, que me deu apoio, que fiquei trabalhando com ele, que ele era meu chefe imediato. Essa construção desse prédio Leide Regi, ele foi construído entre a década de 85 a 91, que foi quando ocorreu a inauguração dele. Esse prédio aqui, ele é uma das obras da nossa instituição que tem uma grande estrutura. Não tirando o mérito das outras obras que tem aqui no nosso campo, mas essa é uma das obras, pelo menos para mim, que me marcou muito. Foi uma das obras que eu entrei aqui no dia 27 de janeiro de 87. Quando eu entrei aqui nesse prédio, tinha só essa primeira laje. E aí o restante da construção eu participei de todas. Ela iniciou-se na gestão do professor Daniel Bispo e foi inaugurado na gestão do professor José Alberto Pereira Barreto. O engenheiro que até hoje se encontra aqui, professor Rezende, o arquiteto, o senhor Nieraldo, teve também o professor Rinaldo Luiz Danta, também foi um dos engenheiros dessa obra, e o professor Zé Américo, esses dois últimos que eu citei já falecidos. É uma obra que me marcou muito, aprendi muito trabalhando nessa obra, com grandes profissionais que trabalharam aqui, tanto os engenheiros como as pessoas que fizeram parte da construção, que não ficaram todos na época como funcionários, e sim eu, dois que já faleceram, que foi o senhor Antonino, foi mestre dessa obra, e Haroldo Rezende Torres. Haroldo, ele era um pedreiro e era o encarregado de toda a parte da obra. Era uma pessoa que
ele sabia trabalhar e tudo que ele fazia com amor. Também os engenheiros eram muito duros na hora de você fazer qualquer serviço que pertencesse à estrutura do prédio. A estrutura desse prédio, ele é dividido primeiro, segundo andar e essa parte do térreo. O projeto desse prédio aqui, quando ele foi feito pelos arquitetos, ele foi feito na função para salas de aula. Essa parte do terra aqui, a cantina, que eu participei de toda a construção dessa cantina, a parte de acabamento. Essa parte aqui era a parte... A biblioteca é dividida por dentro em duas partes. Ela tem a parte de atendimento ao público e tem a parte que acomoda as estantes dos livros. Foi um serviço muito bem feito na época também, onde ela também tem uma grande estrutura, essa parte da biblioteca. E as fachadas desse prédio, ela é construída de tijolinho aparente, isso aqui, ó. Isso aqui tudo eu participei na construção disso aqui. Isso aqui participou grandes profissionais fazendo essa fachada junto com o mestre de obra e os engenheiros da escola. O prédio Leida Régio, o qual eu participei, ele foi iniciado em 85, na administração do professor Daniel Bispo. E foi inaugurado em 91. Aí já era a administração do professor José Alberto Pereira Barreto. Era diretor, naquela época era diretor, não tinha reitor. Era diretor e vice-diretor. E aí a inauguração desse prédio já foi com ele. Esse prédio aí é um prédio bastante de grande estrutura. Ele foi construído com uma grande engenharia que a escola tinha naquela época, não tirando o mérito dos outros engenheiros que tem hoje, mas naquela época a engenharia da escola tinha muitos engenheiros de uma grande qualidade. Hoje nós temos o professor Rezende, que até hoje ele é um professor daqui, e foi o engenheiro responsável por essa obra, junto com o professor José Américo, que já faleceu, professor Rinaldo Luiz Dantas, e o arquiteto foi o professor Nieraldo, que também ele é professor daqui até hoje. Provavelmente nesse momento ele deve ser aposentado. E o prédio da Salas S já foi construído na gestão do professor Belarmino. Aí também já foi uma grande construção que hoje acomoda, tem várias salas de aula, né? Tem várias salas de aula. Aí depois veio o quê? Veio a administração da professora Lenalda, que ela construiu esse prédio administrativo que hoje acomoda ali, era o antigo refeitório. E fora outras reformas que eu também acompanhei aqui, como essa parte de revestimento desses corredores aqui das salas de aula aqui embaixo, eu participei também, vendo as empresas trabalharem, né? Aqui também, era na administração do professor Belarmino ali. Na administração da professora Lenalda, ela construiu aquele prédio e fez várias reformas, como esses laboratórios aqui de eletrônica, esses laboratórios aqui de química, foram tudo na época dela que foram reformadas. Então, ao longo da minha vida aqui, eu vi tudo isso aqui. A parte de refrigeração dessa escola, ela começou a ser instalada em 89. A parte de instalação de refrigeração dessa escola, nos setores, naquela época era só os setores que tinha a parte de refrigeração. Foi começado esses ar-condicionados de gaveta. Essa parte aqui todinha foi eu que instalei. Aí. Onde você vê esses ar-condicionados de gaveta, eu participei das instalações dele. Na época, quem propôs o projeto e quem foi o mentor dos projetos da parte da refrigeração foi também o então professor José Alberto Pereira Barreto, em 89. Em 89 começou a escola ser estruturada na parte de refrigeração. E de lá para cá,
até a data de hoje, cada dia que passou, foi se modernizando a sua estrutura nessa área de refrigeração. E tudo isso, eu vi essa transformação ao longo do meu tempo aqui. É uma boa pergunta. O setor de manutenção, quem criou ele foi o professor José Alberto Pereira Barreto. Por que ele criou? Ele, quando foi diretor, no final da obra do prédio Lédia Regi, ele disse, olha, aqui nós temos que ter uma manutenção. E eu vou formar uma manutenção aqui. Aí o que foi que ele fez? Ele escolheu 4 servidores que eram da construção da obra. Nesse momento, nós já tínhamos sido incorporado como um servidor público, naquela promulgação da Constituição de 88. Aí quem foi que ficou? Ficou eu, ficou Finado Arudo, eu acho que você conheceu um pouco dele, você conheceu um pouco ele, Finado Arudo, Aurelino, que você não conheceu, Então, e Antonino era o mestre de obra. Então, foram, e também na administração, na parte administrativa, foram 2 servidores que também foram incorporados. Era Mara e Adilson. Mara provavelmente deve estar aposentada e Adilson hoje trabalha na Previdência. E aí, de lá para cá, não houve concurso público. O último concurso público que teve nessa área, pintor, pedreiro, eletricista, foi em 95. Aí foi quando entrou o meu amigo Crisóstomo, entrou o William, que hoje é eletricista, também é um colega de trabalho, e também o nosso colega de trabalho, Nivaldo, que é pintor também. Isso foi em 95, que já foi na inauguração da UNED. Foi a primeira UNED aqui no estado de Sergipe, foi a UNED de Lagarto, que foi inaugurada em 93 para 94, e esses servidores, assim como outros, entraram em 95. Foi o último concurso que teve nessas áreas, pintor, eletricista, pedreiro, foi quando eles entraram e se enquadraram ao setor de manutenção. Tenho muitos, mas eu tenho 2 especiais, que nem eu já lhe falei lá em cima, o senhor Arudo, foi um grande colega pelo qual eu aprendi muito no setor de manutenção. Tudo que eu aprendi até hoje, eu primeiro devo a Deus e devo a ele que me ensinou, eu aprendi. E também, atualmente, eu tenho 2 colegas lá no setor de manutenção, que são servidores, o seu William e o Crisóstomo também são 2 parceiros de trabalho, onde também eu aprendi muito. Foram pessoas que me ensinaram muito. O William, na minha parte de formação. Eu, quando comecei a fazer meu ensino, terminar meu ensino fundamental e entrei no meu ensino médio, ele me ensinou muito. Naquela época ele era uma pessoa que já estudava, já era universitário e aprendi muita coisa com ele. Tudo isso eu devo a Deus e devo a ele, que me ensinou muito, e isso eu sou muito grato a eles também. Por isso que eu me ensinei. Não só a eles, como também outros colegas da escola, que também aprendi muito. Também teve a professora Denise, foi professora de português aqui. Eu aprendi muita coisa com ela nessa área de português. Também teve um professor de matemática aqui, que Deus levou ele, Deus botou ele num bom lugar, que me ensinou muita coisa, não só a mim, como a outros colegas que também se qualificaram naquela época. O que o senhor aprendeu? Ao longo do tempo, surgiu muitas inovações aqui da escola, durante a minha vida aqui. A escola passou de escola técnica para Cefet, depois de Cefet ela passou para Instituto Federal de Sergipe, hoje IFS, que dá quase a mesma coisa. Então eu vi ao longo desses anos a escola crescer. Eu vi a escola crescer ao longo desses anos, que surgiu o quê? Surgiu outras instituições. Depois da UNED surgiu o quê? Essas outras, né? Do governo, outros campos, do governo Lula para cá,
teve muito recurso que os gestores que administravam a escola ao longo desses tempos, eles usaram muito na infraestrutura da escola. Foram comprados muitos equipamentos, não só para manutenção, para ferramentas de trabalho, como eu vejo que conheço a escola de Coó e Salteado, nos laboratórios, os laboratórios tudo estruturado de grandes ferramentas para professores, para alunos. Surgiu muitos funcionários em outras funções, como técnicos de laboratórios, técnicos em química, e todos esses laboratórios eu vi eles crescerem em termos de estrutura, tanto no espaço físico, como no espaço de móveis, a tecnologia de computadores, muitos equipamentos de laboratório aí. Tem laboratórios hoje assim, você entra em laboratórios aí, que você entra, os laboratórios é todo pintadozinho, você vê que é tudo bem organizado em termos de equipamentos. Isso tudo foi uma mudança que ocorreu ao longo desses anos. Como foi que ocorreu isso? Com o empenho dos gestores que estavam administrando a escola. Se atualmente tem algumas coisas aí que estão faltando, é por conta da falta de orçamento. Às vezes não é por conta da vontade daquele gestor, por conta dos orçamentos. Porque no passado eu vi chegar muita coisa aqui, eu vi chegar muita coisa nesses laboratórios, material para que a manutenção fizesse a manutenção na parte de pintura, na parte elétrica. O que não houve muito avanço também, é que está precisando, mas eu reconheço que é uma falta de orçamento, é a parte externa da escola. Eu espero que, antes de eu me aposentar, eu ainda veja essa fachada da escola, ela do jeito que eu desejaria estar no momento. Mas não vou culpar nenhum gestor por conta disso, que isso depende muito de orçamento. Eu sei que os que estão têm vontade de fazer, o problema todo é o orçamento que nós temos hoje, que está escasso com esse governo que nós temos hoje aí, que não olha para a educação de um modo geral. Eu vi que a educação nos últimos anos cresceu muito, nos últimos 25 anos. Foram formadas muitas pessoas no nosso instituto aqui e em outros campi que foram construídos. Foram formadas muitas pessoas que até são servidores hoje. Nós temos muitos servidores hoje que foram alunos daqui, tanto na parte administrativa como na parte de professor. Então, eu vi uma grande transformação no nosso instituto ao longo da minha vida aqui. Rapaz, um dos momentos que eu me sinto muito honrado é quando eu entro com meus colegas de trabalho num setor onde diz, olha, hoje você vai fazer essa pintura aqui. Aí foi uma coisa que eu aprendi e me sinto muito bem quando eu entro em um setor da escola, que eu saio e que digo, não, aqui ficou do jeito que eu queria. E que aquele gerente daquele setor, aquela pessoa que trabalha naquele setor entra e vê que eu fiz um trabalho bem feito, não só eu, como os meus colegas que trabalham hoje, né? Entendeu? Eu me sinto muito feliz naquilo que eu faço aqui na escola, que é aquilo que eu aprendi junto com meus colegas da manutenção e alguns gestores da escola que também me proporcionaram que eu desenvolvesse o meu trabalho. As condições que me deram também, né? E claro, e que me dão até hoje dentro da normalidade. O senhor entrou aqui com quantos anos, senhor Zacarias? Eu entrei aqui com 20 anos. Hoje estou com 56. Sou um cara que eu gosto muito do meu setor de trabalho. E gosto muito das pessoas que trabalham no setor. Então hoje, nesse momento, eu não tenho, dizer assim, eu vou me aposentar. Primeiro, que com essa nova mudança da Previdência, eu não me aposentaria agora. Por quê? Porque eu não tenho a idade, eu só tenho 56 anos. E com essa nova mudança que teve, por exemplo, eu ainda vou ter direito ao abono de permanência com 60 anos.
Isso tudo fez com que, pelo menos nesse momento, com a reforma antiga, eu teria direito ao abono de permanência. Mas com relação à minha aposentadoria, eu nesse momento eu não tenho muita preocupação, não. Porque eu ainda tenho uma exceção dos terceirizados que colaboram. Eu tenho meus colegas que são funcionários. Lá que nem o colega William, o colega Clisóstomo, são como se fossem uns irmãos. Nós temos atualmente uma gestão na escola onde eu me dou muito bem com todos, não tirando o mérito dos gestores que passaram, que eu me dei muito bem o setor de manutenção, independente de quem era o gestor ou quem era o coordenador do setor, eu nunca tive extinção de desenvolver meu serviço. Não eu, quanto o meu colega que Deus já levou e o que estão atualmente no setor. Nós nunca tivemos essa distinção. E nesse momento, eu acho que nos próximos 4 anos, eu não penso em me aposentar. Até porque não me dá direito, né? Mas quando eu chegar aos meus 60, se eu chegar lá, eu penso o que é que eu vou fazer. Depende muito de quem está no comando da gestão e quais são os próximos passos, né? Isso aí, Deus é quem sabe. 4 anos é muita coisa. Eu sei que nos próximos 4 anos a gente vai trabalhar muito